Olá, estamos iniciando o programa Ponto. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Alberto Oliveira e o nosso entrevistado do dia é o deputado estadual Ronaldo Medeiros. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor foi eleito com mais de 35 mil votos. A que atribui essa votação? Olha, eu estou no Partido dos Trabalhadores, né? Eu tenho uma caminhada aí de militância no partido. Eu fundei o Sindiprev, eu fundei a CUT aqui com o Paulão, lá atrás, né? Eu fui da CUT também, eu fui de movimento estudantil. Então, fundei o PT em Palmeira dos Índios, lá na década de 80, naquela primeira campanha do Lula, ainda de 89, se não me engano. Então, tem todo um trabalho aí. Eu sou servidor público, sou professor. E quando eu volto para a Assembleia, ano passado, devido à eleição do Marcelo Beltrão, né, assim, eu voltei muito focado na campanha. Até porque eu tinha tido uma votação boa para mim, de quase 25 mil votos na eleição passada. Eu fiquei fora 2 anos, né, e eu não queria repetir, né, aquela angústia do dia seguinte, o day after, né? Você fica meio sem teto, né? E eu analisei os erros que eu cometi na eleição passada, assim, e procurei não cometer dessa forma, né? Cada eleição é uma experiência diferente, é uma experiência de vida. E eu creio que a grande responsável por eu voltar foi a minha derrota, né, lá em 2018. Né? Eu não ter entrado ali, eu aprendi. Talvez se eu tivesse ganho aquela eleição, eu não teria ganho essa agora. Porque eu estava ainda no mundo da política, eu não entendia bem o mundo da política partidária, né, da política real. Tem a política real e tem a política que às vezes as pessoas aprendem, não é, em faculdade, aprendem às vezes em comentários. A política real ela é bem diferente da política que a gente imagina. O senhor falou de erros, corrigir erros. Qual o principal erro acha que cometeu quando perdeu? É você confiar, né? Você confiar cegamente, né? Tem muita traição, Ronaldo, na política? Tem. A política, você tem pessoas de bem, né? Pessoas que cumprem compromisso, pessoas que estão com você. E tem aquelas pessoas que estão contigo durante os 4 anos. Chega na eleição, você pensa que está, mas não está. As pessoas estão apoiando outras pessoas, né? Eu cometi erro lá em Delmiro Gouveia, por exemplo, né? Eu participei ativamente da campanha de um candidato lá, que é um ex-padre. Né? Padre Heraldo? Sim. E era o único político que estava no palanque. Eu assumi essa candidatura 3 anos antes ainda né? Ali foi um erro político meu. Né? Um erro que eu esqueci outras cidades para ficar em Delmiro Gouveia. Eu tive propostas de ajudar outras pessoas em outras cidades, 3, 4 cidades a mais, em prefeituras, que ganharam todas essas pessoas que eu possivelmente poderia ter o apoio. Né? Mas eu quis focar ali em Delmiro, eu foquei no Inhapi, em Poço, que perdemos na outra, mas nessa agora o prefeito ganhou em 2020. Então foi uma série de erros que eu fui, né, cometendo, né, na política, né, e que tiveram como consequência o não sucesso, né, em 2018. Comenta-se, Ronaldo, que você teve um cabo eleitoral muito importante no Sertão, que teria sido o Celso Luiz, ex-deputado. Existiu essa aliança com o Celso para essa ampla votação do Sertão Alagoano? Tive, no Inhapi, é uma cidade que eu tenho assim, uma aproximação muito grande, né? Eu, desde 2008, né, que eu tenho relação com a cidade do Inhapi, né? Quando lá eu apoio o ex-prefeito e ele perdeu. Nós ganhamos uma eleição em 2012, ganhamos em 2016, né? E ganhamos também agora com o Tenorinho Celso, que ontem até estava vendo um indicador de transparência lá do Alto Sertão. Inhapi, dito por um órgão do governo federal, é a cidade mais transparente, tem um portal mais transparente ali do Alto Sertão, né? Então, eu tenho uma relação hoje com o Celso, uma relação política boa, né? A gente tem uma relação política no Inhapi, que é uma cidade que eu levei, assim, que eu tenho uma série de trabalhos realizados, claro, em parceria com o governo, em parceria com as prefeituras. A água do Inhapi é a única cidade que tem uma adutora só dela, do canal. As outras têm adutoras compartilhadas, né? Fomos nós, através do nosso mandato, que a gente levou asfalto. Hoje tem interligando vários
povoados do município a água, né? A gente está levando escola indígena, né? Biblioteca, terminal rodoviário, escolas sendo construídas, creche, CISP. Então é uma cidade que eu tenho uma atuação assim, muito grande e tenho proximidade com o povo de lá. Alberto Oliveira, agradecer a sua participação aqui no programa Ponte. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, prazer estar por aqui. Deputado, o senhor é do PT e o PT nunca foi governo, né? Nunca teve o governador. Como é ideologicamente fazer política mais atrelado a outras ideologias, mais atrelado ao MDB, ao PV, a outros partidos que apoiam, mas que realmente não são aquela ideologia ou aquelas pautas que normalmente o PT defende? Eu creio, Alberto, que o PT chegou assim numa maturidade que ele tem que ter hoje, né? Assim, tem que ter mais protagonismo aqui em Alagoas, né? Nós temos no Brasil, vários estados do Brasil. Eu creio que essa próxima eleição de prefeito, o PT tem que colocar alguém muito competitivo aqui em Maceió, né? Eu creio que o Paulão teve uma votação muito boa, é um dos nomes do partido que pode se colocar, né? Nós temos agora que partir para disputar a eleição, né? Nós sabemos também que a gente faz parte de uma grande aliança no Brasil para dar sustentação. Deu lá atrás aos 2 governos, né, do Lula, a Dilma, quase 2 governos, né, teve o golpe ali, tiraram a Dilma ali. Mas hoje eu creio que eu tenho trabalhado no partido com essa proposta da gente ter nome para Senado, ter nome para governo, ter nome para prefeituras como Maceió e outras cidades do interior. Estou trabalhando muito nessa questão da organização do partido no interior e na capital, né? Colocando minhas ideias e conversando com os companheiros do partido a esse respeito. Nesse cenário, o senhor seria um nome? Olha, a construção de um nome para uma prefeitura, que é um cargo executivo, ela tem que partir, não é assim? Você tem que ter grupo, você tem que ter apoio, né? Logicamente, eu colocaria o Paulão como um grande nome. O Paulão não aceitando, eu posso assim colocar o meu nome em discussão no partido, né? É mais um nome, né? Eu creio que tem outros companheiros e companheiras que devem também querer. Ronaldo, você falou da questão da política real e da política que se faz na academia, vamos dizer assim. A questão da polarização em 2026. Comenta-se que pode ser um trunfo do Partido dos Trabalhadores para disputar a prefeitura de Maceió. Você acredita 24, nisso? né? De 24, perdão. Você acredita nisso daí? A questão do PL, seu partido hoje, do prefeito João Henrique Caldas, você acredita nessa disputa aí, nessa polarização novamente para 2024? Veja só, essa polarização ela passou a existir naturalmente, né? Eu creio que o Partido dos Trabalhadores ele tem bons nomes aqui em Maceió, né? Nós temos que ocupar, né, esse espaço, né, que hoje é ocupado, né, pelo PL, não é nem PL, né? O prefeito muda muito de ideia e mudou durante aí o processo eleitoral, né? Conveniência partidária ele mudou, né? Eu creio que Maceió é uma cidade hoje, assim, é uma vitrine muito boa para o partido aqui em Alagoas, né? A gente vê que Maceió hoje ela é uma cidade que o prefeito recusou creches, né? Veja só, tinha 18 creches propostas para Maceió, vários ofícios encaminhados para a prefeitura de Maceió. Eu não entendo por uma questão, não é ideológica, que o prefeito não tem ideologia nenhuma, né? Por uma questão meramente política, uma decisão errada, se prejudica toda uma sociedade, não é? Creche, eu vejo várias mães hoje, e a principal política pública de um país, eu acredito, é a educação e é na primeira infância, né? Vou contar aqui um exemplo para vocês. Eu estive na Cidade Alta, no Gamalins, durante a campanha, logo no início, e eu chegando lá no evento, tinham 7 crianças, e por acaso foram conversar comigo, meninos, e eu perguntei, vocês estudam aqui? Estudamos. Eram 4 da 6ª série e 3 da 7ª série. 2 sabiam ler. Eu comecei a brincar ali com ele, mostrei meu celular. Então, veja, você tem ali uma deformação nesse processo de educação, não é? Criança já num nível bem avançado, no nível fundamental, no meu tempo era 1º grau. E eu depois fui conversar com alguns professores. Depois, terminou esse evento, eu fui
conversar com alguns professores da região ali. Diz, ô Ronaldo, ali as pessoas passam fome em casa. Às vezes é uma criança de 10 que cria, que cuida de uma de 2, 3 anos. Ou até menor, criança de 7, 8 que cuida de uma menor. Porque os pais saem para trabalhar. A principal política pública é a creche. Até 7 anos, você forma, né? No meu tempo tinha de pivetão, de criança, dizia, vai fechar a muleira com 7 anos. Mas ali não é só a muleira que fecha ali. Ali, a primeira infância ela é importantíssima, é que vai definir o futuro da criança. A criança quando passa fome, a criança quando ela não tem cuidado, a criança quando ela é deixada de lado nesse período, né? Ela vai ter dificuldade em se reorganizar quando vai para... Você limita o espaço da criança, porque organicamente ela vai ter algumas deficiências que ela não teria se tivesse uma alimentação, se tivesse numa creche, se tivesse médico. Então, Maceió, uma cidade hoje, não é assim, muito maquiada. Não? Assim, você tem uma orla belíssima aqui, que o atual prefeito ele faz questão de colocar balancinho, de colocar cadeirinha, de pintar, fazer uma pracinha, colocar uma grama sintética, mas a periferia de Maceió, você tem uma ideia, o grande exemplo de Maceió, que eu dou uma academia que tem aqui na praia, construir uma academia no local que menos precisa, não é que não precisa, é que menos precisa. Nós temos que ter academias, espaço de cultura, espaço de esporte, é justamente longe da orla, nada contra a orla, porque a maioria das pessoas que moram aqui, inclusive eu, que moro próximo, eu tenho condição de pagar uma academia, não é? Eu tenho condição de praticar algum tipo de esporte. Nós temos que colocar isso na periferia. Você vai nas grotas, eu estive conversando, já tem uns 3, 4 anos, a doutora Fátima Pirauá. A gente se assusta quando sabe o número de crianças fora da sala de aula em idade escolar aqui em Maceió. Qual é o futuro? Né? Eu vi mais de 100 mil crianças fora da sala de aula de Maceió. Qual é o futuro dessas crianças que estão fora, e é no nível fundamental ali, de sala de aula? Ou se faz um grande mutirão, ou se esquece depois, né, da eleição, de que partido você era, de que palanque você era. Se não tem escola, aluga igreja de manhã, aluga associações. O que importa, não é a gente iniciar, tirar essas crianças da rua, tirar essas crianças, muitas vezes, que se iniciam na droga desde cedo e depois para você tentar recuperar. É muito difícil, eu não diria impossível, mas é muito difícil. Maceió precisa de alguém que pense assim. E o partido que eu estou, ele tem essa, né, a federação, tem essa visão, não é? Uma visão de Brasil, uma visão de sociedade de Alagoas, de Maceió, diferenciada do grupo que está hoje no poder aqui em Maceió. Maceió realmente é muito desigual, não é, Alberto? Não. A gente tem ali naquela região da orla, Ronaldo, que você estava falando, né? Índices, né? IDH ali, índice de países como a Noruega, né? Você anda um pouco mais ali, vai para o Reginaldo, para outras regiões ali do Jacintinho, você tem IDH de países mais pobres da África, né? Ou seja, pessoas tão próximas geograficamente e tão distantes, né? Socioeconomicamente, enfim. É uma situação bem complicada aqui de Maceió. Falando de um tema polêmico, Ronaldo, 60 dias de férias a cada 3 anos de trabalho. Valores retroativos que podem chegar a 67 milhões de reais, além de outras vantagens. Eu estou falando da licença prêmio para magistrado, que foi aprovado na Assembleia recentemente. Você é favorável a esse tipo de privilégio? Por que votou favorável ao projeto? Eu dizer, primeiro eu não vi, não é? Assim, eu procurei, alguém, tive no tribunal, alguém que vai receber 50 milhões. Né? Disseram que não tinham, ninguém queria receber esses valores. Né? O que eu votei no projeto veja só, se eu tenho hoje 2 meses de férias, se o Estado, né, paga para ele trabalhar aqueles 2 meses, quanto é que ganha um magistrado e nesse mês que ele vai trabalhar, que ele vendeu, será que ele não se paga? Eu creio que sim. As causas que ele vai jogar, as causas que ficam paradas ali, né, eu procurei ver esses valores. Muitas vezes, nós votamos agora num projeto, vou até falar que é um projeto polêmico agora na Assembleia, que foi na questão desse fundo que foi criado aqui em Alagoas, né, para cobrir esse déficit do fundo, que em Alagoas nós temos 3 tipos de previdência aqui. Né? Nós temos o fundo financeiro, o fundo previdenciário e a previdência complementar.
O fundo financeiro é um fundo das pessoas que entraram antes de 2007, é um fundo altamente deficitário e vai continuar sendo deficitário, né? Ao passo que a sociedade passa a viver mais, a cada ano que passa a viver mais a média, esse fundo passa a ser deficitário. Quando você tem reajuste de salários para as categorias do Estado, isso vai impactar nessa previdência antes de 2007, né? E a gestão teve que arrumar uma solução legal para buscar cobrir esse déficit aqui. Mas em relação à licença-prêmio, não é um privilégio, Ronaldo? Um trabalhador, né? O juiz como trabalhador, ter direito a 60 dias de férias a cada triênio, sem prejuízo das suas férias rotineiras, dos seus recessos, dos seus salários. O trabalhador comum tem esse tipo de privilégio? Nós não votamos lá nesse triênio, nós votamos para indenizar, né? Para indenizar o juiz, o magistrado, que ele quisesse trabalhar nesse período. É porque são férias remuneradas, né? Ele pode ter o direito de gozar as férias ou então vender 60 dias de férias. Eu, particularmente, como jornalista, eu acho um privilégio exagerado, né? E assim, eu falo isso, Ronaldo, porque, por exemplo, a gente tem visto a movimentação dos servidores do judiciário, porque esses servidores também recorreram à Assembleia para ter a sua reposição inflacionária, data base, a coisa mais básica do mundo, né? Repor o que perdeu pela inflação. Esse projeto ficou quase 2 anos na Assembleia sem uma resposta dos parlamentares. Quando foi para o projeto dos juízes, prontamente, né, a Assembleia atendeu. Ali foi uma questão do tribunal, né? O tribunal mandou um projeto, não estava correto. A gente esperou que o tribunal reenviasse, né? E lá no tribunal, eu inclusive fui falar com o presidente do tribunal na época, que se não me engano ainda é o presidente, né? Fui falar com o doutor Cleber. E lá estava havendo muitos problemas internos ali entre representantes da associação dos servidores, sindicato de servidores e a gestão, né? Ali não foi um problema. Quando vai para a Assembleia, a gente volta tranquilamente. Mas a Assembleia não tem independência, o projeto estava lá. Mas continha erro no projeto, né? O projeto não tinha um impacto orçamentário, né, que a gente legalmente tem que ter. E não foi encaminhado. Incompetência do Tribunal de Justiça, Ronaldo? Não, eu diria... houve essa falha na época de ter encaminhado esse projeto para a Assembleia. A gente tinha votado, né? A Assembleia... Imagine você ter um projeto que vai beneficiar alguém, a Assembleia não teria motivo nenhum deputado de motivo nenhum, para que esse projeto não fosse votado. Talvez o motivo fosse atender o tribunal, né? Porque talvez o tribunal não quisesse que o projeto fosse votado, né? Aí é uma questão do tribunal, né? Como existe essa falha, a gente pediu para sanar essa falha e o tribunal ele não sanou essa na época, né? Vamos ver. Ronaldo, Alagoas está no mapa da fome, assim como outros estados da federação. Você falou do cunho social do Partido dos Trabalhadores. O que fazer na prática nos próximos 4 anos do governo Paulo Dantas para minimizar essa problemática aqui no estado de Alagoas? Investir em educação. Eu não vejo... Você quando... Eu vou voltar de novo. Você quando pega uma criança que está fora de sala de aula, qual é a perspectiva de emprego dessa pessoa, de empregabilidade? A cada ano que se passa, a cada dia que se passa hoje, se exigem profissionais diferentes, né? Eu entro aqui, vejo um monte de tecnologia aqui, não vejo mais o câmara que antigamente tinha que ter ali para... Hoje em dia, a tendência é que tudo... E exige-se mais dos profissionais. Você é a pessoa do meio, né, Ronaldo? Você lida com comunicação, lidou Sim. na Previdência, né, com comunicação. Perfeito. Então, ou a gente vai cuidar dessas pessoas de hoje, para que no futuro elas não estejam desempregadas, não estejam em sinais, não estejam dormindo na rua, né? Ou você faz isso agora, ou você vai continuar tendo essas disparidades, não é? Se você pegar aqui os indicadores da educação, elas medem, naquele momento, pessoas em sala de aula, o futuro os países que avançaram, os países que hoje, né, conseguiram erradicar a questão da fome e do desemprego estrutural, eles investem em educação. Não tem segredo. Senão você vai ter que estar sempre aumentando valores de bolsa, né? Aumentando esses auxílios. Ou se cuida dessa... É um negócio simples que a gente fala sempre, mas parece que... Você é favorável à volta do Bolsa Família da forma como vai voltar? R$ 600, 150 para cada criança até 6 anos de idade? Sou favorável, né? Mas a gente tem que ter um olhar diferenciado para a educação. A creche, você saindo de uma creche indo para uma escola de tempo integral, se você olhar, eu tive, lá em 2015, assim que o Renan Filho assumiu, tinha
já umas escolas em construção, e ele decidiu, na inauguração, e teve uma que foi rápida, 4 meses, quando ele assumiu, ele inaugurou no Benito Bentes a primeira escola em tempo integral aqui de Alagoas, do Estado, né? E a gente vê que os indicadores ali da educação, eles são bem melhores hoje do que as escolas que têm o tempo normal, né? É só um período ali. Ou se essa criança tem que sair da creche, tem que ir para uma escola em tempo integral, ela tem que ter todo esse cuidado, tem que ter um ensino de qualidade. Ensino de qualidade não é só também colocar a escola em tempo integral, tem que valorizar, não é? Tem que ter tecnologia, principalmente um ser humano capacitado para lidar, um profissional valorizado. Então, se você não fizer isso, isso é todo um ciclo, você vai investir em estrada, vai duplicar a estrada, vai fazer tudo e você não vai conseguir erradicar a fome nem ter uma sociedade menos desigual. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, ela investe em educação. Assim, eu tenho esse caminho, não existe outro. Alberto? Só voltando a esse assunto do judiciário, a gente acaba recebendo a informação, e a sociedade normalmente vai entender dessa forma, que a medida ela é legal, mas ela tem um pouco de imoralidade. As pessoas não aceitam, não entendem muito isso. Como é que age o deputado num processo como esse, mesmo que o senhor ideologicamente seja contrário ao processo? Isso vai por uma questão de um fechamento de grupo, isso vai pela ideia de que não se confronta o judiciário. Como é que o senhor gosta de se posicionar nesse tipo de tema? Mas estou sendo bem franco, não tem assim, né? Não adianta a gente tergiversar aqui. Eu, ano passado, assim, eu participei e ajudei, foram 26 carreiras, que esse ano, inclusive, que a Assembleia criou carreiras e que ajudou. Então, professores, o sindicato teve lá várias vezes professores, a gente conseguiu avançar no projeto que estava na Assembleia, no governo, com o presidente da Assembleia, com os deputados, em comissões para votar, né? Teve o Detran, teve policiais penais, por aí vai, várias categorias que eu atuei buscando melhorias, né? Ora, tem projetos que mesmo que eu não defenda, se eu não participar, os meus também não vão para frente. Quer dizer, eu só vou votar naquilo que favorece as pessoas que estão comigo. Agora a gente está vendo no Brasil, isso não justifica, a gente está vendo no Brasil, que o Partido dos Trabalhadores, ele está indo apoiar aqui o deputado Arthur Lira para ser presidente do partido na federação como um todo, e outros partidos estão indo, né? Você tem uma causa maior que é o Brasil, que é a governabilidade do Brasil. O senhor concorda com esse apoio? Na conjuntura atual, você vai fazer o quê nessa conjuntura atual? O partido está precisando o governo, futuro governo, de recursos. Será que essa PEC ela tramitaria na Câmara se não tiver um grande entendimento político ali para esse momento? Tem que ver o que é maior, né? Se é maior para o Brasil. Né? É aquela lógica que o senhor tinha falado antes, né? A política real, é isso? Sim. A gente não pode ficar fora disso. Eu não posso só votar naquilo que eu levo para vocês são deputados comigo aqui. Professor, tá. Cada deputado ali tem um caminho, né? Tem uns que tem a agricultura, tem uns que tem o agro ali. Tá. Eu atuo muito na área pública. Eu ajudei muito várias categorias lá e tive que convencer colegas ali a votar na extensão de carga horária para o NEAL, também foi um dos casos. Concurso público, extensão da carga horária para professores que já estavam e depois para técnico administrativo da educação do Estado. E por aí vai, uma série de ações que a gente tomou. E tem projetos, tem colegas que abraçam outros projetos que eu também tenho, claro, se não for algo tão contraditório aquilo que eu vou ter, eu também tenho que votar. Esse é o parlamento, isso são ações. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal.
E tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Alberto Oliveira e o entrevistado de hoje é o deputado estadual reeleito Ronaldo Medeiros. Mais uma vez, Ronaldo, obrigado por estar aqui com a gente na Ponte, fazendo essa discussão ampla, né, para a sociedade. Você como pessoa pública é sempre importante. Prazer é nosso, né? Aqui é um bate-papo muito bom, muito aberto. É isso. Alberto. A curiosidade é que existe a política real, como a gente está colocando aqui, mas existe também aqueles valores, aquilo que o senhor acredita, por exemplo, o que foi construído ao longo da sua trajetória, da sua vida. E muitas vezes essas coisas se chocam e é preciso tomar uma decisão. O quanto é que te fere decisões que vêm do partido ou que vêm de uma conjuntura, mas que na sua forma de agir, na sua forma de pensar, são completamente distintas daquilo que você acredita? Alberto, como é que eu faço? Nos primeiros 2 anos de 2010, quando a gente ganha, eu entrei numa crise danada porque eu saí do serviço público, eu era sindicalista, então eu achava que eu poderia fazer tudo na Assembleia, lançar projeto tal, e a gente sabe que a Assembleia é um colegiado. O que é que eu faço para sair disso? Ó, esse ano tem um projeto meu, de minha autoria, que cria política estadual para pessoas em situação de rua, né? A gente chama pessoas, moradores de rua, né? A passar a merenda escolar para crianças diabéticas, celíacas, obesas. Eu fui numa escola, vi que tinha gente sem lanchar, crianças, é uma lei de minha autoria. A passagem do idoso, eu tenho toda uma trajetória, o cardápio em braille, em restaurantes aqui. Eu começo a trabalhar nessa área, né? Para eu avançar aqui, né, eu digo sempre, a Assembleia não é só de um, não é só o presidente, não é só um deputado. Claro que às vezes a gente aquilo vai de encontro, não vai ao encontro, vai de encontro àquilo que a gente pensa. Mas você tem que fazer algo, né, assim, na minha opinião, eu ajo assim, eu tenho um trabalho muito voltado para o social. Água, não tem, isso é as cidades, as comunidades que eu, através do mandato, a gente consegue levar um poço, levar água, levar escola, levar, né, levar posto de saúde. Então, para eu avançar aqui, né, eu tenho que abraçar outros projetos também. Senão, na vida também é assim, não é só o que eu quero, não é a sociedade que eu quero. O parlamento, quem diz como ele vai ser, os tribunais também, que isso passa por uma conjuntura de poder, é com o voto. A sociedade, ela escolhe o tipo de sociedade que ela quer quando ela vota. Mas qual seria o limite, Ronaldo? Pegando o gancho aí da pergunta do Alberto, qual seria o limite? Há uma indicação do partido, por exemplo, sobre algo que você é completamente contrário. E aí, vota porque o partido indicou ou não? Eu vou analisar. Eu vou analisar como cada um deve fazer, os prós e os contras desse. Às vezes é meu também, viu? Às vezes não é só do partido, não. Às vezes tem projetos que chegam, tem votações que chegam ali que não estavam previstos para acontecer, né? E na hora ali eu tenho que decidir, né? Eu vou decidir pensando no todo, não vou pensar só naquele projeto, só naquele momento. Se for pensar a cada projeto que chega, se eu pensar só naquele momento... Outro tema que tem gerado polêmica, Ronaldo, é em relação ao brega funk. Sim. Merece ser patrimônio cultural e material de Alagoas? Esse brega funk tem uns 6 meses que a Assembleia aprovou. E de onde veio isso? Eu conheci várias pessoas que praticam aqui o brega funk aqui em Alagoas, né? Inclusive tem uma MC que, se não me engano, é a Rosiane, que ela, através do brega funk, ela empodera mulheres. Existem várias outras pessoas da periferia que eu conheci. Eu conversei muito com o pessoal de Recife, Natal já tem, é uma corrente que se tem hoje no Nordeste todo, né? Eles estão muito fortes no Nordeste. A cultura da periferia, às vezes as pessoas acham que a cultura só é aquilo que eles fazem,
né? Ontem eu conversava com o Pedro Verdino, que esteve na Assembleia, que é ligado ao audiovisual hoje, tem uma caminhada grande na cultura, justamente sobre o brega funk e outras formas de cultura, não é? Como é de periferia, né, é muito marginalizado. Assim. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com o brega funk. O brega funk, inclusive vinha um vereador aqui de Recife, não falei agora o nome dele, que ele trabalha muito essa questão no Nordeste, a gente conversou muito, eu vi, diz, porque é de Recife, mas a cultura ela não tem origem, né? Nós criamos aqui o dia também um trabalho que eu fiz aqui com o pessoal de capoeira, né? Que é outra, né? É uma arte marcial, mas também é cultura nossa aqui do Brasil. E quando eu fiz também, deu muita polêmica, né? Pessoas que às vezes confundem a capoeira, porque ter tido origem com escravos, dizem, isso aí são religiões de matriz afro. Eu criei aqui o dia, teve aquele dia o dia de Xangô, né, que é do dia 2 de junho, julho, houve aquela matança lá atrás, aqui em Alagoas, que também gerou uma polêmica danada com as pessoas que não concordam, né? Tem pessoas que não concordam em que se tenha outra forma de cultura, ou outra expressão, outra religião que se envolve. Então, eu não tenho medo viu, assim, dessas polêmicas. Assim. Eu sou uma pessoa que eu respeito todas as religiões, todas as formas de cultura. Não é? Houve sim, é claro que houve uma polêmica, eu vi nas minhas redes sociais algumas pessoas me indagando. Não é? Da mesma forma que eu participo de várias outras culturas, formas de expressões culturais, eu também abracei o homem público está sujeito à cultura e da natureza, né, da atividade. E assim, para que fique claro, eu não tenho nenhum tipo de discriminação em relação ao brega funk. Eu sou músico também, Ronaldo, e eu acho que todo estilo de música tem que ser respeitado, porque eles são trabalhadores, né? São artistas, trabalhadores. O questionamento que gerou polêmica, e jornalisticamente é o nosso papel, né, claro, é tornar patrimônio cultural e imaterial de Alagoas, né? Não discriminar o estilo em si, né? Mas é alçar esse estilo a essa condição que deve ser dada, né, a expressões realmente valorosas. Mas nenhum tipo de discriminação. Por exemplo, a gente tem o K-pop, né, na Coreia do Sul, que no início também havia uma certa discriminação, que a gente sabe que representa para o mundo, que representa para a economia local lá. Mas nesse sentido, não de discriminação, de forma alguma. Ronaldo, voltando para a política interna da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, qual a sua relação com Marcelo Vitor e o nome do Bruno Toledo é consenso para presidir a casa no próximo biênio? Eu tenho de trás para frente. Sobre o Bruno ninguém nunca discutiu, né? Assim, nem se o Marcelo vai ser também, não é? Ninguém nunca discutiu. Mas minha relação com o Marcelo, veja só, quando eu voltei o ano passado, né, dia 1º de janeiro, ele foi lá me dar posse, até às 11 horas, todos os meus projetos, né, todas as minhas reivindicações, o Marcelo tem sido um presidente para a gente diferenciado. Né? O Marcelo escuta, o Marcelo não persegue, porque eu já fui lá atrás deputado, esse projeto aqui eu não gosto, engaveta, esse deputado aqui eu não gosto, engaveta. O Marcelo é um cara que escuta, reúne, quando tem polêmica minha, né, com outro deputado, ele reúne os dois, ele pede para manter o nível na casa, né, o parlamento aqui, vocês podem se confrontar ali nas ideias e tal. Então, é muito atento. Né? Isso, para mim, dentro do parlamento, eu me sinto muito bem representado com o Marcelo. Assim, um cara que escuta, um cara que não engaveta meus projetos, um cara que está ali disposto quando se tem algum problema interno, ele senta com os deputados. Então, para mim, ele me contemplou aí nesses 2 anos que eu estou. Já existiam, então, presidentes antidemocráticos na Assembleia? Alguns, engavetadores de projetos? Sim, já. Vou falar nesses embates, Marcelo. Não é nem que engaveta, né? Porque para colocar em pauta, quem coloca regimentalmente, legalmente, é o presidente. Ele não precisa nem engavetar, ele precisa não colocar em pauta. E você fica com o seu projeto, que muitas vezes é o que alimenta a tua atuação parlamentar. Se você não tem projeto, não tem discussão, aí você termina morrendo também. Termina sendo uma retaliação, né? Perfeito. O Ronaldo, falar nesses embates, pegando esse tema do João, a gente viu que você falou de alguns embates, você teve alguns embates com o Cabo Bebeto, né, que é seu colega de parlamento. Como é a sua relação? Qual a sua relação com o Cabo Bebeto? A gente não tem relação pessoal, nem tinha antes, né, nem nós criamos relação lá. Nós temos relação do plenário ali da Assembleia. Né? Eu converso, a gente dialoga, mas o Bebeto defende uma sociedade totalmente diferente, oposta à sociedade que eu defendo.
O Bebeto defende uma sociedade sem vacina, uma sociedade que não respeita a democracia, que está aí o pessoal aí, a gente vê aí. Porque aquilo ali é crime, né? Quem está ali nos quartéis são criminosos ali, são pessoas que estão indo contra a democracia. Se fosse numa ditadura que eles pedem que seja, eles já tinham sido ali escorrachados ali da frente do quartel ou de qualquer outra instituição pública no Brasil, né? Então, pessoas que cometem crime, pessoas que não aceitam a vacina, pessoas que cortam recursos, ele defende um governo que corta recursos da educação, que eu sou da Previdência Social, as agências aqui que o Lula pegou com 8, né? Eu estive superintendente 8 anos aqui, nós deixamos com 42, sucateadas, fechadas, sem servidor, sem manutenção. Então, veja, é esse tipo de sociedade que eu combato na Assembleia e que o deputado Bebeto ele defende lá o governo Bolsonaro. Alberto Oliveira. Esse é um dos choques, né? O senhor fala de diálogo dentro da Assembleia, mas ideologicamente há esse tipo de diálogo quando você tem esse confronto tão claro assim entre o que pensa o cabo Bebeto e o que o senhor pensa? Olha, eu recentemente eu fui relator de um projeto, por exemplo, do deputado Cabo Bebeto. Lá, né? Ele fala, se eu não me engano, para comunicar aos pais, acima de 3 faltas na escola, comunicar aos pais, e se os pais por 3 vezes não atenderem ao chamado da escola, comunicar ao Conselho Tutelar. Eu achei um projeto interessante e eu assinei ontem um parecer favorável como relator do projeto na Comissão de Educação, né? Eu não posso levar isso para tudo na vida, porque se a gente leva... teve a origem ali, não presta, será que não? Né? Eu dialogo isso, né? Às vezes tem projetos meus que eu vou apresentar para deputados, porque é importante você apresentar antes esses projetos para não levar, às vezes, discussões para o plenário que você poderia ter evitado, né? Dúvidas nos projetos. Eu levo o Cabo Bebeto também, converso com ele também sobre apresentando os meus projetos para ele. Então, esse diálogo, ele institucional, ele tem que existir, né? Ele não pode existir uma barreira. Agora, as diferenças, né, de pensamento, de atitudes de cada um, sim, isso aí a gente... Nesse momento tão acirrado, o senhor falou agora há pouco sobre as redes sociais. Como é que o senhor lida com as redes sociais? Qual é o envolvimento? Como é o comportamento em relação às redes sociais? Minhas redes, eu vou dormir bem tarde, de madrugada, porque eu fico olhando, né? Você mesmo acompanha, Ronaldo, ou só o seu staff? Eu acompanho assim, pessoalmente, né? Zap, às vezes eu passo 1 dia, 2 para responder, porque você recebe 1000 e poucas mensagens, grupos é difícil de acompanhar, é verdade. Às vezes a gente não pode nem sair de um grupo, porque quando sai, você ali... As pessoas não entendem que você não está acompanhando o grupo, você não tem condições de ler. Cada grupo desse tem 254, se não me engano, componentes. Às vezes tem 1000 mensagens no grupo, 200 mensagens, você não consegue acompanhar. Mas quando a gente sai, eu saí no mandato anterior de alguns e fui altamente criticado, xingado. Sair de grupo do WhatsApp é dificuldade. A gente está na política, mas as redes sociais eu acompanho. Né? Instagram, Facebook diminuiu muito, né? Era uma rede que eu usava muito lá. Eu sou da época do Orkut ainda, né? Eu comecei... Usou muito o Orkut? O Orkut ainda usei muito. João Mozinho também usou. Então somos contemporâneos, né? Acompanho diariamente as minhas redes sociais. É ruim, às vezes, as redes sociais é um território aberto. E às vezes as pessoas né? Alguns projetos, quando a gente vota projetos, ali você recebe grandes críticas, né? Porque a sociedade, viu, o Alberto? Eu vou ter uma reunião, saindo daqui, eu tenho uma reunião com os professores no Partido dos Trabalhadores. Eu votei favorável a todos os projetos dos servidores públicos. Eu ajudei a todos quase todos, pessoalmente, categorias querendo melhorar ponto aqui, melhorar ali. Eu fui em secretários, a governador pedir. Isso, raramente vai alguém dizer assim, ó, você conseguiu, você ajudou. Ou então nas redes sociais, quando não quer ir na Assembleia. Muitas vezes vai para pedir. A crítica é sempre mais fácil. Mas a crítica, ela é assim, e isso também é em nossas vidas, não é? Às vezes a gente tem um filho, eu me policio muito com isso, a gente tem um filho que tira uma nota boa, no dia que ele tira uma nota ruim, a gente nunca elogiou o filho, mas quando ele tira uma nota mais ou menos ali, a gente vai lá e tá.
Isso a gente quando coordena um serviço, a gente é gerente, superintendente, algum tipo de chefia que a gente assume, o cara trabalha todo dia, está ali, rala. Quando ele comete alguma falha, você nunca elogiou, mas você vai. Então a gente tem que se policiar muito Mas contra nessas isso. críticas, o senhor é de responder, Eu de respondo. entender? Eu respondo. Eu só não respondo aquelas que sim, infelizmente, às vezes eu tenho que excluir. Abusivas, né? Aí não Porque tem são pessoas sentido. que me xingam, que me distratam. Falar em rede social, minha Ronaldo, mãe, você é pai. favorável a uma regulamentação das redes sociais? Tudo tem que ter uma regulamentação. Você não pode cercear. Né? Mas até o direito de expressão, ele tem um limite. Não pode ser confundido com crime, por Né? exemplo, né? Com Perfeito. ataques pessoais. Você tem o direito de expressão para você xingar, para você Extrapola o direito de denegrir para expressão, você. né? Então, tem que regulamentar, não é? Ronaldo, toca numa pauta sensível para a população alagoana, que é a questão da privatização, tanto da BRK quanto da Equatorial. Muitas reclamações. Nesse período, dá para fazer uma avaliação se as privatizações foram boas para o estado de Alagoas? Eu queria dizer, eu sempre fui contra a privatizar água e energia. Totalmente contra. Assim, né? E participo de grupos de pessoas que defendem também a privatização. Acho que você não vai ter BRK aqui, a Casal aqui do lado na rua. É um monopólio natural. O serviço que está sendo mais estatizado, reestatizado no mundo é o serviço de água. Entendeu assim? Agora, Então a gente está na contramão, Alagoas. o Brasil todo está na contramão disso aí. Isso aí eu tenho... É meu isso aqui. Eu não vou mudar a minha opinião. Mas já que está, né, privatizado, vamos não é nem, são 35 anos, né, de concessão. Vamos trabalhar para que a sociedade, não é, ela obtenha. Não é? Eu entendo a tese... Mas uma má prestação de serviço, Ronaldo, pode haver uma quebra de contrato? Sim. O contrato ele prevê investimentos, o contrato ele prevê aí essa universalização do esgoto. Qual a sua avaliação hoje desse serviço, Ronaldo? como Ainda é parlamentar? muito novo aqui, viu? Aqui em Alagoas, essa concessão. Né? Acho que essa concessão ela vai, daqui a 3, 4 anos, que a gente vai ter aqui Mas até o momento, tem prestado um bom serviço, a BRK, para a população alagoana? O que eu te dizer? Eu ouço hoje, né, assim, algumas pessoas que reclamam do atendimento que é muito virtual. Né? As pessoas não conseguem ter. A Casal tinha mais o atendimento, não sei se por falta de tecnologia ou não, mas o atendimento você ia, você falava com os servidores, ligava para as pessoas. Hoje em dia é tudo virtualizado. Né? Eu mesmo precisei de um prédio que eu moro, faltou energia, eu teve que ligar para um serviço lá de teleatendimento para agendar esse atendimento. Eu não gosto quando você coloca a máquina no lugar do ser humano. Claro, a demanda aumenta, mas eu acho que essas máquinas deveriam ter esses atendimentos virtuais, não devia ter uma limitação. Não é? Ele me deu até uma ideia agora de fazer um projeto de lei que ele obrigue ter essas empresas a ter atendimento presencial, agora, nas cidades onde eles prestam serviço. Né? Inclusive, deputado, eles são recordistas de reclamações no PROCON, tanto a BRK quanto a Equatorial, devido à má prestação de serviço na prática. A iniciativa privada, não, ela vê muito lucro. É uma pena, assim, é muito lucro ela não quer ter, né, a satisfação do usuário, ela prefere ter lucro. Né? E isso tem que encontrar uma equação que ela, claro, o lucro não é pecado não, você querer lucro. Ronaldo, chegou o nosso tempo, quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação no programa Ponte, agradecer ao jornalista Alberto Oliveira, meu companheiro de bancada João Mozinho. Obrigado, Cícero, obrigado, Ronaldo, obrigado, Alberto. Obrigado. Obrigado a você, até o próximo sábado.